Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E vocês já estão vacinados e sabem que devem apertar o play nesse Nerdologia sobre a revolta da vacina. Novidades muitas vezes causam medo nas pessoas. Em novembro de 1904, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, ocorreu a revolta da vacina. O seu estopim imediato foi uma lei que determinava a vacinação obrigatória contra a varíola, mas acabou se tornando uma semana de revolta generalizada contra o governo, a má qualidade dos serviços públicos e envolveu até uma tentativa de golpe militar contra o governo. Esta gravura do desenhista ítalo-brasileiro Ângelo Agostini mostra bem qual era a imagem do Rio de Janeiro na virada para o século XX. Enquanto as vizinhas Buenos Aires e Montevidéu são retratadas como mulheres arrumadas e galantes, o Rio de Janeiro está sujo, jogada na lama de um chiqueiro. As autoridades são retratadas como porcos e parte do chiqueiro, com alusões ao que o artista chama de politicagem e a falta de trabalho. Um esqueleto representa as mortes por epidemias causadas pela situação, como a febre amarela escrita no manto. Para modernizar a capital e controlar as epidemias de doenças, o recém-possado presidente Rodrigues Alves decidiu por uma série de reformas urbanas e sanitárias. Ele defendia que a situação da cidade afetava todo o desenvolvimento brasileiro, não apenas pelo fato do Rio de Janeiro ser a capital do país, mas também pelo seu porto ser um dos principais para o comércio internacional, incluindo a exportação de café. E o porto estava digno de um filme dos Piratas do Caribe de tantos problemas. O cais pequeno impedia que navios grandes atracassem, ficando ancorados na Baía de Guanabara, obrigando que as cargas e os passageiros fossem transportados para a terra em barcos menores. Isso demora, dá trabalho e encarece os preços. Os armazéns eram insuficientes, as cargas tinham que ser levadas até a estação ferroviária por ruas estreitas e tortuosas herdadas do período colonial, e a entrada e saída constante de navios era uma ótima situação para a transmissão de doenças. Ou seja, o porto precisava ser ampliado e modernizado, assim como as ruas que levavam até ele. Para poder fazer tudo isso, era necessária uma ampla reforma de toda a área em volta, o que afetava a moradia e o cotidiano de boa parte da população carioca. Para que tudo isso fosse feito, casas e cortiços foram demolidos. Apenas na reforma da Avenida Central foram derrubados cerca de 640 prédios, na parte mais habitada da cidade. A avenida atualmente se chama Rio Branco. Tudo isso foi feito de forma arbitrária, já que o então prefeito do Distrito Federal exigiu plenos poderes e amparo contra processos judiciais, ao ponto em que pessoas saíam para trabalhar no começo do dia e, ao retornar, descobriam que tinham sido despejadas por uma nota fixada no local. Essa reforma urbana, feita às pressas e de forma arbitrária pelo governo, também provocou elevação dos custos de aluguéis, inflação e desemprego, já que diversas atividades comerciais ligadas ao porto ou ao centro da cidade ficaram paralisadas. A população carioca mais pobre ficou pressionada a se mudar para os subúrbios e para os morros, e o clima era de descontentamento pela cidade. O estopim da revolta foi a nova campanha de vacinação do governo, conduzida pelo então diretor-geral da Saúde Pública, uma espécie de ministro da Saúde da época, o médico Oswaldo Cruz. Ele é considerado uma das principais figuras da medicina brasileira. Com 24 anos, já formado, foi estudar no Instituto Pasteur, na França. Ao retornar, conduziu políticas de combate a epidemias no Porto de Santos e criou o primeiro instituto para o desenvolvimento de remédios e vacinas no Brasil, que hoje leva seu nome. Oswaldo Cruz tinha que controlar 3 doenças: a varíola, a febre amarela e a peste bubônica. Sim, aquela da Idade Média. Para isso, montou grupos de ação divididos pela cidade, que trabalhavam com dados estatísticos, mapas e ações diretas. A febre amarela foi controlada com combate ao mosquito, saneando lixo e depósitos de água, assim como fiscalizando imóveis. Os que fossem determinados anti-higiênicos eram obrigados a serem reformados ou demolidos. A peste era transmitida pelas pulgas dos ratos, cujo extermínio foi incentivado. Já a varíola necessitava de uma ampla campanha de vacinação e, em junho de 1904, foi apresentado um projeto de lei que tornava a vacina contra a varíola obrigatória em todo o Brasil, além da exigência de comprovantes de vacinação para diversas atividades civis, como matrículas e casamentos. Essa proposta injetou ainda mais descontentamento na população, que se revoltou em diversos bairros do Rio de Janeiro, que teve uma semana de pedradas, barricadas, fogueiras e depredações contra bondes, delegacias e prédios governamentais. Os protestos eram realizados tanto por grupos que consideravam a vacinação uma violação de questões morais e da privacidade, já que a vacina era compulsória, as pessoas seriam vacinadas mesmo que não desejassem. Isso era visto até como um atentado contra a honra, já que as casas e os corpos das pessoas, especialmente as mulheres, seriam invadidos por desconhecidos.
Outros grupos desconfiavam da vacinação e do governo, que acusava a campanha de ser dirigida contra os mais pobres que moravam em áreas mais degradadas e suspeitando até de uma política de extermínio pela falta de informação disponível. A repressão policial contra a revolta foi severa, mas insuficiente, fazendo o governo convocar tropas do exército e da marinha. O governo decretou estado de sítio na cidade com a suspensão temporária de direitos e garantias. Oficiais do exército que queriam o retorno das forças armadas à presidência tentaram articular um golpe contra o governo, que fracassou. O saldo da revolta foi a prisão de mais de 900 pessoas, 30 mortos, 110 feridos e 461 deportações para o estado do Acre. O governo federal suspendeu temporariamente a vacinação obrigatória, para que as determinações da lei fossem revistas e consideradas menos invasivas. Principalmente, buscou-se reverter o cenário da ignorância das pessoas sobre as vacinas e sua necessidade, já que a vacinação era uma novidade, mas a história da medicina é outro assunto. A varíola foi uma das doenças mais mortais da história. Somente no século XX, a varíola matou entre 300 e 500 milhões de pessoas, além de diversas epidemias anteriores, como as que dizimaram os indígenas americanos. No Brasil, o primeiro surto de varíola foi em 1563, na ilha de Taparica, na Bahia, e atingiu toda a costa até São Paulo. No século seguinte, cerca de 300 mil pessoas morriam todo ano na Europa por causa da varíola, e uma das consequências da suspensão da vacinação pela revolta foi uma epidemia que matou mais de 6 mil pessoas em 1908, quase 1% da população do Rio de Janeiro. Com as campanhas em massa de vacinação, a doença foi erradicada. O último caso de infecção natural de varíola foi na Somália, em 1977. Diversas outras doenças, como o sarampo, tiveram grande queda nos números de casos. No Brasil, após diversas iniciativas contra epidemias pontuais, foi estabelecido o Programa Nacional de Imunizações em 1973, que existe até hoje. A vacinação é considerada uma das medidas de saúde pública de melhor relação custo-benefício. Uma vacina evita gastos muito maiores em tratamentos e remédios com doenças futuras. E o Átila já explicou aqui como as vacinas funcionam e também falou de algumas teorias da conspiração. Como sempre, fontes e referências estão aqui na descrição. E comentem se vocês quiserem nerdologia sobre a história da medicina. Esse Nerdologia é um oferecimento da Nerd Store. Se você ainda não comprou a sua camiseta exclusiva Nerd Store com frete grátis, saiba que esses são os últimos dias. Você tem até amanhã para aproveitar a promoção Camisetas Agosto, onde comprando 3 ou mais camisetas, você ganha frete grátis para todo o Brasil. Camisetas lançamento e também as reposições mais pedidas, todas estão participando. Então reúna seus amigos, escolha suas camisetas favoritas e aproveite os últimos dias de Camisetas Agosto Nerd Store. Acesse nerdstore.com.br, a maior loja nerd do Brasil. Nos comentários do último Nerdologia sobre o Império Inca, bastante gente comentou que acharam confusa a parte sobre o uso da letra C e o da letra K na palavra Inca. Peço desculpas e, para deixar claro, os Incas não usavam o alfabeto latino. O que acontece é que, posteriormente, com a codificação escrita do idioma Quechua falado, diversas palavras em Quechua usam a letra K, denotando uma pronúncia diferente. Uma dessas palavras é Inca, que em castelhano é com C, e em Quechua, o idioma indígena, hoje é escrita com K. Perguntaram se, no sistema numérico Inca, existiu zero. Existia sim. Segundo a revista latino-americana de etnomatemática, os Incas não tinham um símbolo ou uma marcação para o zero, porém usavam o conceito de zero com a ausência de marcação. E etnomatemática é o estudo da prática da matemática em diferentes culturas. Perguntaram o que significa a linha de Nazca na cultura Inca. As linhas de Nazca são de uns 1000 anos antes dos Incas, não tem ligação direta. Além disso, existem muitas hipóteses, mas a única resposta honesta para o significado das linhas é: não sabemos. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para conhecer mais sobre revoltas e até a próxima!